Bom dia a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Bom dia. Povo angolano, entendo que houve uma ausência da minha parte, não me ouviram falar da história. Contar sempre, como sempre faço, trazer notícias nos ouvidos do povo angolano e apenas a vida que nós levamos aqui é o trabalho. Quando o programa do trabalho muda e estraga também alguns programas nossos e fez que essa ausência acontece. Queremos falar um pouco do concerto do Kofi em Angola. Recebi muitos vídeos, muitas pessoas chamaram, cada um com a sua opinião. Vou ser breve. Muitas vezes que eu falo, muitos do povo angolano não consideram, ignoram. Mas a verdade é que quando vocês ignoram, está a acontecer. O povo a sofrer. Fome. Povo angolano, 46 anos do MPLA no poder. Eu falei de tudo. Falei de tudo que o povo angolano precisa ouvir e saber. Falei da chegada do Agostinho Neto, como que ele chegou no MPLA. Eu expliquei isso. Como que ele chega no Congo, fica presidente do MPLA. Expliquei como que o governo congolês vai curar o MPLA, sai do Congo Kinshasa para o Congo Brazzaville. Expliquei o José Eduardo Santos, como que ele viveu na casa do papá Eduardo Johnny Pinocchi, que é o tio, porque são todos falecidos, que era o tio do falecido também, pai Oden Roberto, que era o presidente da FNLA. Expliquei muita coisa. Uma vez falei da morte do Sindica. Pensaram que era maluco. Não era maluco. Aconteceu. Muitas vezes explico coisa de Angola. Sempre disse que em Angola nunca foi governado por um angolano verdadeiro. Nunca. A Angola de hoje, cheio dos estrangeiros. E aqueles estrangeiros são da língua portuguesa. Foi um plano antigo que o português arranjou. Trouxe os que falam a língua portuguesa, do São Tomé, Cabo Verde, Guiné, não sei o que, meteu lá dentro. Porque todo mundo vai aceitar, porque ele fala português, nós lhe vimos crescer. Falei do Mano Yaya. Eu não disse que o Mano Yaya cresceu no Samizanga. O Mano Yaya viu alguns a chegar como estrangeiro. Não falei da Isabela, que nasceu na União Soviética, na mãe soviética, o pai e coisa, mas ela vai ficar diretora da Zona Angola. Não falei disso. Não falei que se o MPLA está no poder são bacongos. Não falei dos comandantes Nzage. Não falei dos comandantes Mauete João Batista, o velho que está lá em Angola. Falei do Simão Toco, o falecido velho o Simão Toco Gonçalves. Pergunto hoje, quem do MPLA, um angolano qualquer,
que conseguiu construir prédios. E ele que não é angolano. Ou nunca foi angolano. Quem? Quem mais do Simão Toco? Você não vê o bairro Simão Toco? Você não vê isso? Ele é Bacongo. A história de Angola foi Bacongo. É por isso Bacongo é inimigo do português. Bacongo não é inimigo do angolano. É inimigo do português, o branco. Porque quando o branco o português chega para descobrir Angola, porque Angola já existia, e eles que não tinham conhecimento de África, e quando eles caem, quem vai receber? É Bacongo. O primeiro preto que o português, o branco, viu é Bacongo. O governador é o Mani Soio, que recebe o branco, que vai lhe levar até no Nzingakuvo, que era o rei na altura. São história verdadeira. E vocês hoje admiraram porque o Kofi, mas antes de Kofi vir em Angola, há conjuntos congoleses que entram com um grupo das pessoas. Eles tocam, quando regressa, aquele povo todo fica em Angola. Mas por que há muita bandidagem em Angola? Porque é aquela abertura dos estrangeiros entrar em Angola. Devemos entender isso. Mas se fosse um filho da terra, um verdadeiro angolano, essas aberturas não acontecia. Temos dois angolanos a trabalhar num sítio acolá, quando fala de Miala. Miala é um dedo apenas. Um dedo atrás de 3.000 dedos. Aquele dedo fará o que é? Nada. Deixa o Miala em paz. Ele também é angolano com vocês, que deram emprego a trabalhar, a ser controlado. Mas se nós formos unidos, todos os angolanos, teremos a possibilidade de conseguir controlar a nossa terra. Mas no seio do povo angolano, muita traição. Porque Kofi propaganda, claro, em Angola há angolanos cantores. Vocês querem que ele chame quem? Chama o Bonga. Mas o Bonga é um angolano que é aberto, que entende a história de Angola, sabe da história de Angola. Não vão chamar o Bonga. Se o presidente angolano fosse um angolano verdadeiro, claro que vai chamar o Bonga. Seja outro partido, não sei do que é. Podia chamar porque é angolano. Mas os que estão a governar em Angola não são angolanos. Dos Santos e Santo Mês. Vocês conheciam o mais velho Inguila? O mais velho que era treinador do Progresso de Samizanga. O mais velho Inguila. O mais velho Inguila depois fica treinador da seleção de Angola. O mais velho Inguila é também antigo do Samizanga. Não sei se ele está vivo, mano, comprometo velho, se está vivo. Então, um dia, faz entrevista naquele mais velho Inguila. Também Bacongo ele. Porque Sambizanga, são Bacongo que fizeram Sambizanga. É também uma coisa que devo vos informar, porque não tinha conhecimento. O mais velho Inguila, se vocês perguntaram dos Santos no mais velho Inguila, ele vai vos contar muita coisa. Para vos dizer que não, ele não é angolano. É normal o governo angolano
procurar Kofi para vir tocar. Porque no governo de hoje que estão a mandar são catanguês, que são congolês. O Bento Kangamba é congolês catanguês. O nome dele saiu porque se meteu numa filha, numa sobrinha dos santomés que tiveram no poder. Claro, ele também entra na família e faz parte da família. O Bento Kangamba vai arranjar o buraco de diamante para Kofi. Muitas vezes Kofi vinha, saía, regressava com diamante, que o Bento Kangamba entregava ele a vender. Do dinheiro do Kofi no Congo, todo o dinheiro não é só da música. Outro dinheiro veio de diamante de Angola. Imagina um congolês direito de acesso da riqueza de um país. Vocês imaginam isso? O João Lourenço pode crescer em Lobito, não sei aonde. Isso é normal. Nós temos filhos que nasceram aqui na Inglaterra, que estão a crescer aqui, de pai e mãe angolana. Claro, é normal. Aqueles filhos hoje ou amanhã vão regressar em Angola. Porque são nossos filhos. O cabra faz cabra, boi faz boi. Nunca boi faz cão. Não. O João Lourenço, o privilégio dele é que ele foi um filho do catanguês. Apenas cresceu em Angola. Apenas isso. Infiltrou-se. E naquele estúpido que eu cresci com ele. Cada um tem a sua história. Você cresceu com ele. Mas ele veio de onde? O teu pai já contou que não, aquele miúdo, quando os pais dele chegaram, se o teu pai contou-vos isso, a história, então você terá que dizer, não, então pronto, ele cresceu com nós, mas o pai dele não são angolanos. É o pai que viu isso que deve contar, como os mais velhos Inguila, o velho Yaya, que viram o Santo Tomé a chegar no Samizanga. Contaram a história que causou a morte do velho Yaya. Que estiveram aqui no Congo com Mambo Café, vão ver de novo. Oh, mas esses também pararam até aqui no Congo. Quando falam de 4 de fevereiro, são Bakongo de Quimbele, que fizeram o 4. Até o velho Paiva uma vez já contou isso. O português é o inimigo de Bakongo, porque sabe a história do português e a história de Angola. O português tomou decisão de trazer alguns da sua colonização, Santo Tomé, Macau, não sei aonde, trouxe Angola. Isso era para lutar contra Bakongo. E vão trazer catanguês. E hoje crioulos passaram poder nos catanguês. Catanguês se vão dar de volta, nós não sabemos. Depois de 46 anos no poder, você com um filho de 46 anos, quer dizer, um filho já crescido. O filho que já foi estudar não sei aonde, já regressou, já enquadrou-se no sistema. O pai a ficar cansado, o filho já entrou lá 10 anos, 15 anos. Vai fazer a continuação daquilo. E o teu filho que não sabe nada, você diz, pai, mas eu cresci com ele, é angolano. E o pai deve contar a sua história no filho, para o filho ter conhecimento. O filho sabe que não, a pessoa com quem estou a trabalhar é inimigo. Se o filho tiver esse conhecimento, o filho terá a posição de acabar com aquela pessoa. E nós iremos acabar com o resto. Enquanto que angolanos não foram unidos, não vamos conseguir eliminar, acabar essa coisa em Angola. O angolano deve começar a matar até o próprio português.
essa situação não é difícil. O Senhor dos Santos agora ainda tem palavra. 46 anos, ele deixou crianças que cresceram, que nasceram lá, estudaram com seu dinheiro, que conseguiram posto. Não é fácil acabar com o sistema dos Santos, não é fácil. Não é fácil. É por isso que estamos a ver isso acontecer em Angola. Fome. Cada grupo estão a tirar a parte deles. O Kofi veio tocar para alegrar o que são deles. Os que convidaram o Kofi são congolês. São congolês. Muitos que estão aí a falar, que vocês veem até aqui na Europa, são congolês. Catanguês. E apenas a jogada do português. Olha, vamos começar a meter, a tirar porque havia muitos mulatos, brancos. Então vamos ainda mudar, meter muitos pretos, falamos na nossa língua, mumbos. Para tentar, porque são angolanos, porque aí também é preto, então são angolanos verdadeiros. Mas no fundo é um filho do catanguês que cresceu. Claro que o filho do catanguês nasce em Angola. Cresce em Angola. Vai falar bem português. Depois a bolsa, que vai estudar em Coimbra, em Portugal, não sei aonde. Claro que quando o filho regressar, com o português fino, afinado. E aquela impressão da linguagem dará menos que para ele é angolano, ele vimos a crescer. Mas ele é filho da cobra. O povo deve entender que essa luta de tirar o MPLA no poder não vai ser fácil. E o Kofi, que é um cantor, quando lhe chama, lhe oferece não sei, 1 milhão, 500, 200 dólares, ele vai aceitar isso. Ele não tem nada a ver com Angola. Para ele é dinheiro. E os que vão lá dançar são congolês. E alguns que entendem a língua vão apenas dançar a música, mas dentro deles não sabemos aquilo que eles têm como pensamento. Não podemos sempre culpar o Kofi. Kofi não, ele é apenas um cantor que não tem nada a ver com Angola, que está a aproveitar dos negócios dele, do dinheiro fácil que ele está a receber de Angola. Buraco de diamante. Claro que ele vai aproveitar. E nós fizemos na mesma. Aqui trabalhamos o pouco que nós conseguimos sempre mandar, porque vou comprar terra em Angola, porque vou construir na aldeia. É a mesma coisa que o Kofi está a fazer. Mas se tivesse um angolano verdadeiro, ele vai escolher angolanos que são do partido dele. Se o Damásio, por exemplo, fosse do MPLA, o MPLA vai chamar o Damásio, vai cantar, porque é angolano. Se Bonga fosse da Casa C, por exemplo, então a Casa C vai dizer que não, Bonga vem cantar. Será sempre angolanos. Se o Mano Manguana também for no outro partido, aquele partido vai chamar o Manguana para canta para nós, está aqui o dinheiro. Sempre na mão dos angolanos. Mas o MPLA sabe que neste momento ninguém está a gostar dele, só se for chamar um congolês que já virou angolano para cantar, que não vocês viram a crescer como angolano. Ou a chamar um santomense, um cabo-verdiano que cresceu em Angola, a cantar como doação do MPLA. Mas se tivesse lá verdadeiros angolanos,
Quem vai sair? Qual é o dia que o Congo vai chamar Bonga para cantar no Congo, nas eleições deles? Quando isso vai acontecer? Quando o Congo vai chamar Damásio, epa, vai lá cantar? Quando o Congo vai chamar, epa, o nosso miúdo, por exemplo, o Gaddafi, vai lá cantar no Congo? O nosso miúdo que cantou Soba Congo, estou a esquecer o nome. O governo congolês nunca fará isso, porque eles não têm interesse. Não tem interesse. Mas os congoleses que estão no governo, quero apenas dizer, nós em Angola não mandamos, não temos palavra, não temos nada em Angola. Se te dar um posto pequeno, é só para alegrar algumas tribos de Angola, que olha, nós também temos lá fulano. Nós não tivemos Sebastião na segurança do Estado, que era do Banza Congo. Não lhe tiraram por ser Bacongo. Povo angolano, vamos abrir as vistas, começar a meter mão naqueles que não são angolanos verdadeiros. Matar mesmo. É isso a solução. Quando você pega no pai, pega a mãe e toda aquela família vai. É assim que acaba com o estrangeiro, com o inimigo. Um bom político é aquela pessoa que diz que não, amigo, cuidado. Estás a cometer erro e vai ser castigado. E você olha, amigo, assim na cara. Se amigo duvidar, amanhã prende o amigo. Diz que não, você duvidou, traiu a pátria e morre. E ele vai morrer com a consciência que não, o amigo decidiu para defender a pátria. Seja for amizade. Então, eu cometi um erro, traí a nação, é por isso que estou a morrer. Mas não mata o amigo por causa da mulher. Não mata o irmão por causa da fama, do poder. Daí você que vai passar. Deve ser feito com a consciência. E quando está a ser feito com a consciência, o povo entende que não, são estrangeiros que tiveram a oportunidade de vir na nossa terra, abusaram. Então vamos acabar aquela linhagem toda. Começa com a cabeça até na cauda. Seja inocente como não fazer parte, mas como você faz parte daquela linhagem, deve acabar, deve passar. É assim que acaba com as coisas. Na situação da terra, não é inocente. Inocente não existe. Porque são apenas filho do primo? Não. É aquela família, como saiu naquela família. Se eles ficaram um dia, vão dizer que não, são eles que viram meu primo. Quer dizer, não são inocentes, mas como é o sangue, devem entrar e limpar tudo isso. Tudo isso é para defender a pátria. Nesse momento das eleições, devemos levantar-se, ver as pessoas que nós somos somos angolanos e vamos defender a pátria. Vamos tomar decisão, seja for da sua amizade que o pão ele te dá, mas assim que ele não é angolano, deve sair de Angola para nós recuperarmos, vermos a situação de Angola. Todo pai que tem família, trabalha, sofre para a sua família. É por isso
o pai e a mãe sofrem. Sai procurar para trazer em casa para a família, filhos e filhas comer, sustentar e cuidar da família. Verdadeiro angolano deve defender a sua pátria, morrer, sacrificar-se para a sua pátria, a sua terra. A amizade cria-se, você pode criar sua amizade. Alguém que ficou o seu amigo há muitos anos, mas era estrangeiro a estragar a tua terra, acaba com ele e procura outro para ficar teu amigo. Até você vai descobrir verdadeiros angolanos da mesma terra. E você pode fazer amizade com aquela pessoa e cuidar da vossa terra. Devemos tomar consciência. O MPLA não são estrangeiros. E eu duvido que o MPLA vai sair com a arma para matar todo mundo, não. Vamos dizer não, chega e vamos votar para que ele saia. Se eles nos matar, mas se nós conseguirmos o poder, então pronto. Vamos unir e procurar eles todos, acabar com eles. Isso já é normal. Teremos uma expressão que não, vocês nos mataram todos para ficar no poder, mas assim que nós conseguimos. Então vocês vão pagar como também fizeram nas nossas famílias. Mas se são conscientes que, pronto, governamos 46 anos, não, deixa eles também governar para vermos o que vão fazer. Mas como falta essa consciência, então pronto. Povo angolano, levanta, unirmos, votarmos para um novo partido político de um filho verdadeiro de Angola. E tirar o MPLA, já fizeram 46 anos de poder. Sendo estrangeiro, vocês viram, dos Santos tirou bilhões, Bento Kangamba brincar com diamante, filha Isabela levou dinheiro, alguns relógios de 500 milhões. Tudo isso a mostrar que são estrangeiros na terra alheia. Vão aproveitar. Essa é a mensagem que eu tinha para o meu povo. Esqueça o Kofi. Kofi foi convidado pelo seu próprio povo, que são catanguês no poder em Angola. Estamos a ver isso, pastores a cometer crime. O verdadeiro angolano não consegue meter mão naquela pessoa, porque são estrangeiros que governam Angola. Povo angolano, unirmos, tirar o MPLA no poder, escolher um angolano verdadeiro. O pano não vai te trazer comida, camisola não vai te trazer nada. Mas escolha de uma boa pessoa, angolano verdadeiro, que vai mudar o futuro da sua vida e da sua família. Não é a camisola que vão te dar hoje. Nunca te deram direito 46 anos passados. O teu filho nunca recebeu bolsa para estudar, para também ser alguém para ajudar a sua família. Mas na boca, eu cresci com fulano, eu conheci o fulano na infância, mas você está onde? Ele foi em Portugal, ele regressou, é diretor. Você só estoura na boca de crescer com ele? Povo angolano, vamos aprender, vamos mudar e arrancamos para tirar o MPLA. Não vai ser fácil, mas os sacrifícios que nós faremos, isso deve acontecer. Não deixa uma brecha, não deixa nada. Estrangeiro é estrangeiro, não é filho de Angola. Abraço a todos, povo angolano.
A luta é a mesma, nós todos, que seja fora ou dentro de Angola, é para tirar o MPLA no poder. Os que estão lá, nenhum deles é angolano. São todos criminosos e devem sair, e para nós tomarmos conta deles. Abraço o povo angolano, amo o meu povo, amo a minha pátria. E vou defender essa pátria até na última gota de água. Abraço a todos. Love you all. Love you all. Love you all. Bye bye.